Tá gravando. Senhor Jesus, eu consagro a Ti agora esse momento, essa meditação na Tua palavra. Senhor, eu estabeleço Teu reino nessa chamada. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Toca em meus lábios com a Sua tenaz. Usa-me, Senhor, para entregar aquilo que o Senhor quiser falar ao coração dos Teus filhos. Estamos aqui, Senhor, à Sua disposição. Queremos ouvir de Ti, Pai. Em nome de Jesus, consagro a Ti essa live agora, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar no livro de Jeremias, capítulo 12, que diz assim: Senhor, Tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de Ti. Portanto, desejo Te fazer essa queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Tu os plantaste, e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces. Tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou. Os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse: o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você. Conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles. Por mais agradável que sejam suas palavras, abandonarei meu povo, a nação que me pertence. Entregarei aqueles que eu mais amo a seus inimigos. Meu povo escolhido rugiu contra mim como leão no bosque. Por isso os trarei com desprezo. Os trarei com desprezo. Meu povo escolhido age como ave de rapina, mas ele próprio será cercado por abutres. Tragam os animais selvagens para devorar os cadáveres. Muitos governantes destruíram meu vinhedo, pisotearam minha propriedade e transformaram sua beleza em deserto. Fizeram dela uma terra devastada. Ouço seu triste lamento. Toda a terra está desolada e ninguém se importa. Pode-se ver exércitos destruidores no alto dos montes. A espada do Senhor devora o povo de uma extremidade à outra da terra. Ninguém escapará. Meu povo semeou trigo, mas colhe espinhos. Esforçou-se muito, mas de nada adiantou. Terá uma colheita de vergonha por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor: arrancarei de suas terras todas as nações perversas que se apossam da herança que dei ao meu povo, Israel, e arrancarei Judá do meio delas. Depois disso, porém, voltarei e terei compaixão de todos eles.
Eu os trarei de volta às suas terras, cada nação à sua herança. E se verdadeiramente essas nações aprenderem os caminhos do meu povo e jurarem por meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram meu povo a jurar pelo nome de Baal, elas receberão um lugar no meio do meu povo. Mas qualquer nação que não quiser me obedecer será arrancada e destruída. Eu, o Senhor, falei. Uau! Que palavra linda que o Senhor traz de, de arrependimento. Mas aqui nesse capítulo 11 de Jeremias, ele começa, né, trazendo para nós o ensino de Jeremias, né, a respeito do clamor, né? Então, aqui Jeremias, ele clama o quê? Por justiça. No capítulo 11, no anterior, ele estava clamando por justiça. E ali o Senhor respondeu castigando o povo de Anatote. Agora, ele está questionando por que os maus prosperam. Quanto mais caminhamos na palavra, mais o pecado ao redor toma força, né? Então, a gente anda na retidão, a gente anda aos pés do Senhor, a gente caminha longe do pecado, se afastando do pecado, e daí a gente olha para o lado e vê pessoas que fazem tudo errado e mesmo assim elas estão prosperando, estão, né, felizes, e aí vem esse questionamento, né? Então, Jeremias, ele traz aqui esse questionamento ao Senhor. Então a gente vê tantas palavras de amor, né? Tantas palavras de amor a Jesus, mas essas pessoas, elas trazem o quê? O contrário daquilo que elas estão dizendo. Elas apresentam um amor, mas elas vivem o contrário daquilo. Elas usam máscaras e elas vivem em pecado, e mesmo assim o Senhor permite que essas pessoas sejam prósperas e estejam felizes, né? Pelo menos aparentemente felizes. Então, Jeremias trouxe esse questionamento ao Senhor. E lá em Salmo 73, olha só. No Salmo 73, deixa eu trazer aqui. No verso 3, também, aqui tem o Salmo de Asaf, né, que também fala a mesma coisa que Jeremias. Diz assim: pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Depois ele fala ainda no verso 17: então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. E aí, para finalizar, ainda no mesmo salmo, lá no verso 28, ele diz: quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Ora, então, nós temos aqui o reconhecimento, né, de Asaf, quando escreveu esse salmo, da mesma forma que Jeremias propõe para nós aqui nessa passagem. Ele questiona a Deus, né, a respeito de tanta iniquidade, da prosperidade, da facilidade de vida dessas pessoas que vivem em pecado, porque é o que a gente está vendo, é o que está sendo visto ali. Só que no meio do caminho ele reconhece que não é o que a gente vê. Tem muito mais coisa, a gente só consegue enxergar ali a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa que a gente não consegue ver aos olhos carnais. E quando a gente reconhece isso, quando a gente entra no santuário de Deus, e a gente vê que o amor de Deus, né, em restaurar é, é, é incalculável. Então, daí vem o reconhecimento sobre isso, no verso 28 do Salmo 73, que ele diz: quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, porque aí ele está reconhecendo que
estar no caminho do Senhor, estar perto de Deus, é muito mais vantajoso, é muito melhor, porque aí a gente não vai viver de aparências, a gente vai viver do amor verdadeiro do Senhor. Então Jeremias, ele pede aqui, voltando, né, em Jeremias capítulo 12, pede para o Senhor separar esse povo para a morte, porque tudo está sendo destruído por causa da maldade, por causa do pecado, né? Mas só que a destruição, ela não alcança só aquele pessoal que está fazendo as coisas erradas, só aquele povo, alcança todo mundo, o contexto geral, todo mundo que está ali é alcançado pela maldade daquele povo. E aí quando o Senhor responde lá no verso 5, né, gente, olha, no verso 5, se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? E quando a gente medita nesse versículo, a gente pensa, né, poxa, se está difícil aqui o que a gente está vendo, a gente está enxergando, tá tão difícil. Imagina, né, se fosse numa situação como o Senhor coloca aqui para nós essa comparação, né? Se andar no campo aberto, a gente está correndo assim, num campo normal, comum, a gente ainda tropeça no pé e perde o equilíbrio, cai. Imagina se a gente tivesse num lugar de corrida de cavalo, no jockey, né? Como que a gente poderia estar competindo com esses cavalos? É impossível. Né? E se a gente tivesse numa trilha, né, no meio da selva, uma trilha andando normal assim, a gente já acha difícil. Imagina numa trilha, no meio da mata, lutando para sobreviver. Então, o que nós achamos que está muito difícil hoje poderia ser muito, muito pior. Quando nós competimos, nós visamos o prêmio, né, a vitória, nós visamos ali a medalha. E quando a gente para no meio do caminho, quando a gente desiste, a gente entrega a vitória, a medalha para o oponente. Então a gente não pode desistir. Por mais difícil que esteja, nós temos um objetivo, que é a linha de chegada, estar com Cristo, estar com Jesus. Então a gente não pode desistir, independente das dificuldades que a gente está vendo, uma coisa muito difícil, só que ainda assim está sendo amenizado, porque poderia ser muito pior se o Senhor não estivesse conosco. Então, quem quer nos derrubar, ali, né, a Jeremias fala ainda, né, o Senhor fala, aliás, que quem quer nos derrubar, trazendo ali a questão da família de Jeremias, são os de casa, porque eles, os de casa, conhecem a gente. É engraçado isso, porque a nossa família, ao invés de nos apoiar e ficar feliz em ajudar a gente a permanecer no caminho, às vezes começam a apontar erros e falhas do passado que a gente já não vive mais. Então, o Senhor coloca essa situação para Jeremias, porque essas pessoas, elas conhecem o nosso passado e elas não acreditam na transformação que o Senhor fez conosco. Eles querem trazer o tempo todo o antigo eu, o antigo, né, aquela pessoa ruim do passado que já foi transformada. Então, aquilo que a gente faz de bom hoje parece que é nulo. As pessoas só sabem nos acusar, fazem de tudo para derrubar a gente. A gente ora, a gente intercede, a gente clama, entra na brecha, Senhor, Senhor traz amor, Senhor salva, Senhor resgata, e o que a gente recebe em troca é só
acusação, só ingratidão. A gente clama por misericórdia, mas a gente só recebe ingratidão. E de quem? Da nossa própria família, daqueles de dentro da casa da gente, né? Os de perto, aqueles que nos conhecem. O Senhor, ele declara o amor dele por todos nós, trazendo a correção. Então, ele não quer perder a gente. Tem vezes que a gente ora, né, e parece que a oração não está saindo do teto, parece que a gente está orando, está clamando, parece que o Senhor não está escutando, parece que a gente está ali na rodinha do hamster, sabe? Que a gente roda, 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 não sai do lugar, está só se cansando. Parece que Deus não está ouvindo a gente. Tudo fica virado do lado do avesso. Deus não está tratando a gente com desprezo, né? Mas é por causa da rebeldia, por causa da desonra, por causa da falsidade. Tanta máscara que tem no meio do povo de Deus. Quantas pessoas, quantos lobos usando máscaras de cordeiro, máscara de ovelha. Só que quando o Senhor fala aqui no verso 11, fizeram dela uma terra devastada, ouço o seu triste lamento. Toda a terra está desolada e ninguém se importa. Então o Senhor diz, né, no verso 11, ele está escutando. Tem muitos filhos que ainda clamam com verdade, que clama com tristeza, com lamentação, com arrependimento, clama de verdade, não é só da boca para fora, não é só para se aparecer, não é só para ganhar e aplausos e etc. É o clamor verdadeiro, um clamor que vem da alma. O Senhor ainda nos escuta, clama com verdade. E Ele está vendo, sim, Ele está vendo a destruição, Ele está vendo tudo. O Senhor está vendo a destruição completa de tudo, mas não foi Ele que destruiu. Não foi o Senhor que destruiu, foi a gente mesmo, foi o pecado. Ali no verso 10, né, está escrito, foram os governantes, os líderes, que pisotearam minha propriedade. O Senhor fala, pisotearam minha propriedade. Ele está dizendo que o campo do Senhor, aquela coisa linda, frutífera, foi pisoteada pelo pecado. Não foi ele, não foi o Senhor que estragou. Ele deu vida, ele deu fruto, fez brotar, mas as pessoas destruíram tudo. Nós somos a propriedade de Deus. Muitos são massacrados pelo pecado e afastamento de Deus. Nós plantamos o trigo e nós estamos colhendo espinhos. Nós plantamos o amor e estamos colhendo o ódio. Como? Nós estamos recebendo a consequência do pecado de outras pessoas. Salva-nos, Senhor, salva-nos. Jeremias clamou ao Senhor, e nós também devemos clamar, Senhor, nos salva. Senhor, Senhor, arranca esses pecados, arranca, Senhor, essas iniquidades do nosso meio. E quando nós lemos ali no verso 14, a resposta do Senhor, assim diz o Senhor, arrancarei de suas terras todas as nações perversas que se apossam da herança que dei ao meu povo Israel, e arrancarei Judá do meio delas. Ora, então, o Senhor, ele diz que ele vai arrancar do nosso meio as nações perversas, que ele vai arrancar todos que são responsáveis pela contaminação, todos que se infiltraram ali para roubar a nossa herança, eles vão ser arrancados.
O Senhor ainda diz que os filhos que estão também no meio da contaminação, que estão sendo sufocados, eles também vão ser tirados. Mas e esse povo perverso, né? E o pessoal que foi o responsável por isso tudo, né? Por esse tormento. Será que eles merecem a destruição completa? Será que eles merecem pagar por tudo que eles têm feito, né? Porque fizeram tanto mal, né? A tantas pessoas. E a resposta é não. A resposta é não, porque depois de salvar os filhos, Deus ele vai ter compaixão, como está escrito no verso 15 ainda. Diz ali no verso 15: depois disso, porém, voltarei e terei compaixão de todos eles. Eu os trarei de volta às suas terras, cada nação a sua herança. Então, esses maus, essas pessoas más, se elas verdadeiramente se arrependerem, se verdadeiramente aprenderem o caminho da salvação, se adorarem a Deus com a mesma sinceridade, com a mesma intensidade que elas adoravam o pecado e seus demônios, se elas se arrependerem de verdade, Deus vai restaurar, Deus vai trazer de volta, Deus vai entregar herança para todos. Mesmo que a gente tenha cometido pecados terríveis, o Senhor ainda assim tem misericórdia. O Senhor fala também, eles também receberão um lugar no meio do meu povo. Está escrito no verso 16. Ainda nós temos ali uma outra passagem em Ezequiel 18, 21 e verso 32. Diz assim: mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos e eles viverão por causa de seus atos de justiça. E no verso 32 está escrito assim: não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano, arrependam-se e vivam. A palavra de Deus é linda, porque mesmo a gente tendo feito tanta lambança, tendo feito tanta coisa errada, o Senhor promete restauração, promete salvação, porque Ele não quer destruir ninguém, Ele não quer destruir ninguém. Ele morreu na cruz para que todos nós pudéssemos ter direito à salvação. Então a gente aprende aqui nesse capítulo, logo no início, né? Nós aprendemos com Jeremias que nós devemos sempre louvar ao Senhor. Está escrito no verso 1, elogiar, agradecer a Deus porque Ele nos ouve. E depois nós aprendemos ainda que todas as causas devem ser apresentadas ao Senhor no ponto de vista real. A gente não precisa ficar floreando, não precisa ficar fazendo rodeios. A gente pode expor ao Senhor tudo que a gente considera mal, tudo aquilo que está incomodando a gente pode rasgar o nosso coração com sinceridade, não precisa colocar máscara, não precisa fantasiar as coisas, né? A nossa irritação com a prosperidade, dos perversos, pode sim ser levada em oração. Não precisa ter medo de julgamento e medo de achar assim, Senhor, será que eu estou orando certo? Será que eu estou orando errado?
O Senhor, ele é bondoso, ele entende o que a gente quer expor para ele. A gente só precisa abrir a boca e falar. Então a gente aprende também o que sobre a paciência de Deus ao nosso respeito. Quando nós levamos para ele uma questão já com a resposta pronta, que a gente é assim, né? A gente leva uma pergunta e já leva ali a sugestão também, né? Já leva a resposta. Olha, Senhor, está acontecendo isso e eu gostaria que o Senhor fizesse assim. Então a gente quer tomar a decisão, quer julgar, quer resolver as coisas. A gente só comunica a Deus, mas a gente quer resolver do nosso jeito. E Jeremias nos ensina nesse capítulo a esperar em Deus, né? Porque Deus, ele escuta com o seu amor, ele escuta tudo que a gente fala. Ele mostra que nós vemos só uma pontinha do iceberg, mas que o contexto ele é muito maior do que aquilo que a gente está enxergando, né? Só a gente vê aí um iceberg, né? A gente só vê a pontinha. E Deus está vendo o contexto geral, mas Deus quer ouvir a nossa sinceridade. Ele quer ouvir que a nossa oração sem medo, porque quando a gente fala bobagem, ele não vai ficar zangado com a gente. Ah, você está falando errado, corrige aí, fala direito. Deus não vai fazer isso. Ele vai apenas mostrar para a gente é, é, que a questão, no contexto geral, de um outro ângulo. Ele pode levar a gente para enxergar num outro ponto de vista, no ponto de vista dele, o ângulo completo das coisas. E ele mostra com amor. Ele nos mostra o plano de restauração e salvação. Então, nós precisamos o quê? Querer. Quando a gente quer, quando a gente se põe à disposição, quando a gente aceita o plano do Senhor, ele trata de resolver as coisas. Mas quando a gente desiste, então ele não tem o que fazer, ele não vai obrigar a gente a nada. Tem uma frase que eu anotei aqui, copiei, né, de Anthony Robbins, que fala assim: são nossas decisões, não nossas condições, que determinam o nosso destino. Então, quem que a gente está colocando em questão aqui? As nossas decisões ou as nossas condições? Então, assim eu encerro esse devocional de hoje, que vocês possam ser edificados e leiam, né, esse capítulo, porque ele fala muito aos nossos corações. Em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.